Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Bebendo minha água aqui, esperando aqui um tempinho para o Instagram entregar a live a todos vocês. Boa tarde, Valéria. Deixa eu ajustar aqui essa luz, ajustar o telefone. Boa tarde. Que alegria, hein? Estar aqui com vocês em mais uma live, mais uma quarta-feira, às 13h17. Sim, porque toda quarta-feira desse mês de novembro, eu estou aqui às 13h17 com o Desabafa que eu soluciono, que é um projeto que eu idealizei, estou realizando aqui, né? Para escutar vocês aí, donos de pequenas empresas, para que juntos possamos, né, trocar experiências, trocar ideias, trocar sugestões, possamos construir aí todo um arsenal, vamos assim dizer, né, para sustentar o crescimento das nossas empresas, o crescimento dos nossos pequenos negócios. Então é para isso aí que eu criei o projeto Desabafa, que eu soluciono. Bem-vinda, Bolsas Acessórios Flor de Minas. Que bacana. Depois me fala aqui qual o seu nome também. Pois bem, eu sempre digo, né, que antes de eu começar essas lives, antes de eu começar aqui a nossa conversa, é muito importante que eu faça a minha apresentação, porque sempre tem gente nova entrando, gente nova assistindo no gravado. Então, eu sou a Érica Munhoz, da Escola Pequenas Empresas, a EPE, e a minha principal crença é que qualquer pessoa, quando eu digo qualquer pessoa mesmo, né, pode viver com plenitude e sucesso aí do seu próprio negócio. Eu sou sim uma entusiasta, uma admiradora e uma divulgadora do empreendedorismo, porque eu acredito que a partir, né, dos nossos próprios negócios que a gente obtém aí a nossa liberdade financeira, a nossa liberdade geográfica, a nossa liberdade de horário, ou seja, a gente pode viver da nossa vida ideal, a gente pode viver do que a gente verdadeiramente ama, a gente monetiza aí as nossas paixões. Então, sim, o empreendedorismo, ele nos proporciona tudo isso. E o meu papel aqui, ao trabalhar com os meus cursos, né, com os meus conteúdos gratuitos, as minhas consultorias, as minhas mentorias, é minimizar aí os obstáculos, é minimizar aí aquelas coisas que nos amarram a acreditar que a gente tem sim essa possibilidade, né, de encontrar no empreendedorismo as infinitas possibilidades que nós, como seres humanos, merecemos, né, devemos, podemos, merecemos aí usufruir. Eu não admito a gente viver, né, de uma maneira infeliz. Boa tarde, Mônica. A gente não merece viver de uma forma infeliz, ninguém merece. E todo ser humano, todos nós temos sim essa capacidade de sermos aí os autores dos nossos próprios resultados, de comandarmos as nossas vidas. E por que não fazer isso por meio do empreendedorismo? Eu não estou falando que os outros caminhos também não são possíveis, mas aqui na página da Escola Pequenas Empresas, você vai descobrir que você pode viver tudo aí que você é capaz e merece por meio do seu próprio negócio. Então aqui sim a gente vai falar sobre o empreendedorismo. Então, a Escola Pequenas Empresas é um centro de educação que vai simplificar a gestão de negócios para que você coloque em prática aí tudo isso que eu estou dizendo, né? Toda a sua paixão, monetize e viva exclusivamente aí do seu próprio negócio. Então, aqui eu estou sempre falando de assuntos relacionados a gestão para que você possa criar as bases sólidas e ter sim um negócio sustentável, porque muitas vezes o que nos falta é justamente despertar esse conhecimento para a gestão, para colocar em prática e aí sim ter de retorno, né, todos os resultados possíveis, com o menor esforço possível também, né? E hoje, então nessa live 2 aí do Desabafo que eu soluciono, eu vou responder uma mensagem de um seguidor super querido que está acompanhando aqui o canal da Escola Pequenas Empresas há muito tempo,
creio eu que lá desde o início do ano passado, quando eu comecei aqui a página, então ele sempre engaja comigo, ele sempre me manda mensagens, ele está sempre conversando, né, interagindo comigo, seja aqui pelo Instagram, seja também por mensagem no WhatsApp. E esse querido seguidor é o Ellison. O Ellison, ele trouxe uma mensagem muito poderosa e muito valiosa para que eu pudesse trabalhar aqui hoje nessa live. Ele me mandou, quando eu lancei o projeto, né? Ele me mandou uma mensagem e eu falei, então vamos comigo lá na live para você colocar, que eu tenho certeza que essa sua dúvida vai ajudar muitos outros empreendedores, assim como inclusive a Valéria, né, que está aqui ao vivo, endossou lá no post que eu fiz falando que é também uma dúvida. Então é sim uma questão muito valiosa que o Ellison trouxe pra gente e que eu vou ter a oportunidade de falar aqui. E aí eu falei, Ellison, vamos lá, participa ao vivo comigo, né? E ele falou que ele, infelizmente, esse horário é um pouco de horário comercial dele, lá no trabalho. E ele não me disse, mas eu sei que nas entrelinhas ele também tá com um pouco de vergonha, eu acho, de aparecer aqui. E eu extremamente respeito e entendo ele, porque aparecer numa live dá um frio na barriga, né? E então, quando a gente não tá acostumado, quando a gente não realizou, realmente passa pela nossa cabeça tudo isso. Nossa, será que vai funcionar? Não sei, eu acho que eu vou ficar com vergonha. E a gente não quer aparecer. Então, o Ellison não me disse, mas eu pelo que eu conheço, converso com ele, eu acho que também teve um pouco aí dessa vergonha. E Ellison, eu ainda tenho certeza que você vai aparecer aqui comigo em outras lives, porque igual uma frase que eu coloquei hoje, compartilhei nos meus stories, né, do Han Charan, que fala aí que para você começar algo tem que treinar, treinar, treinar. E também as lives aqui são treinos. Eu acho que eu lembro que quando eu comecei a minha primeira live, me deu um frio na barriga, nossa, uma dor de barriga. Eu falei, meu Deus, será que eu vou dar conta de fazer isso? E olha que eu sempre trabalhei com a parte de comunicação, né? Eu formei em relações públicas, em comunicação, e mesmo assim aquele frio na barriga sempre aparece. E ainda aparece, ainda bem que aparece, porque quando esse frio aparece, significa que eu me importo com quem está do outro lado, né? Que eu quero sim transmitir o melhor de mim. Então a gente sente o frio, mas eu tenho certeza, como eu disse, que ele ainda vai aparecer aqui. E aí então eu quero trazer essa mensagem para a gente discutir aqui nessa live, essa mensagem tão poderosa, né? Qual que é essa mensagem valiosa, essa questão que ele trouxe, o Ellison, que tem muito a ver com o que nós vamos trabalhar aqui de fontes de crenças, né, que a gente foi alimentando, e por isso que eu achei ela extremamente poderosa, porque é tudo aquilo que eu propago aqui, a minha crença, né, de que a gente muitas vezes fomos aí domesticados, criados, né, pelo menos a gente assim, principalmente assim, nessa faixa etária que eu tô, e né, um pouco a mais, agora os jovens estão um pouco diferentes, mas a gente foi muito criado, baseado num sistema que a gente tinha que seguir aquilo ali, né? A gente tinha que, na hora que a gente cresceu, aí depois, o importante era fazer faculdade, depois da faculdade era importante você arranjar um emprego, garantir essa sua estabilidade nesse seu emprego, casava, tem filho, depois outro filho, então a gente foi criando, né? Essas foram vamos falar assim, a bagagem cultural que nós fomos vivenciando. Na nossa época não existia um estudo sobre, por exemplo, educação financeira, não existia um estudo sobre empreendedorismo, sobre você realmente focar no seu negócio. Eu, pelo menos, não estudei isso, na escola nunca estudei isso. Então, a gente foi abastecendo a nossa mente, nossos pensamentos aí de seguir seguir esse caminho. E por que eu estou dizendo isso? Porque a mensagem do Ellison tem muito a ver com a questão do pensamento. Então, eu até trouxe aqui registrado tudo que ele me falou, tudo que ele pontuou, toda a dúvida dele. Então, peguei aqui até tipo uma colinha para eu não deixar passar, né? Porque eu não quero deixar passar, quero usar as palavras dele, que se ele estivesse aqui ao vivo ele falaria, mas eu quero ser fiel ao que ele me disse. Mas antes, Ellison, eu sei que você vai, né, assistindo gravado, eu quero muito, muito, muito te agradecer por mandar essa mensagem, por ser uma pessoa que está sempre me questionando as coisas, me colocando reflexões, né, podendo de fato te ajudar,
porque eu sempre falo aqui, né, que muitas vezes o mais importante não é nem saber as respostas, porque a gente não tem resposta para tudo, mas o mais importante é a gente saber fazer pergunta. Hoje com o Google, a gente coloca qualquer pergunta lá e a gente também tem a resposta. Então tem poder hoje quem sabe perguntar. Então obrigada por sua mensagem e como eu disse, ela é muito valiosa porque ela vai colaborar com muitas outras pessoas, né? Ela vai colaborar aí com muitos outros empreendedores, muitos outros seguidores que me acompanham aqui que também têm a sua dúvida. Gratidão por você ter tido então essa coragem, essa disponibilidade de me mandar essa pergunta, né? E pela sua capacidade então de perguntar. Então ele me disse, né? Ele falou, como eu disse, então, ele é um seguidor antigo, então ele colocou bem, ele acompanha os meus conteúdos, acompanha tudo aí, e aí ele me descreveu o seguinte, que ele já definiu aí qual é a missão, ou seja, o que de fato a empresa dele existe, para que de fato a empresa dele existe, né, o que ela executa, já descreveu a visão, ou seja, aonde ela quer chegar, ele já descreveu os princípios, né, os valores da empresa dele, ele já conseguiu elencar aí todas as soluções que ele entrega aos seus clientes, ele falou que ele também já implementou os procedimentos de prestação de serviços. Mas ele diz que ele tem um emprego no regime CLT e que esse negócio dele não supera os ganhos que ele tem na CLT. E o que ele faz, né, gente? Então, só para eu explicar aqui que ele deixou bem claro para mim. Ele presta serviços de consertos e melhorias em notebooks. Então, o que ele fala que ele resolve, né? Quais são as soluções que ele entrega aos seus clientes? Então, ele corrige falhas, ele soluciona panes, ele melhora o desempenho, ele faz configurações adequadas, ele faz manutenções preventivas, ele implementa um backup automático e ele mantém o notebook seguro. Então, todas essas soluções ele entrega aí em computadores, em notebooks, né? Ele, então, presta esses serviços. E aí, gente, vai me dizer, ele está no mercado de alto potencial. Por quê? Hoje, todo mundo praticamente tem um computador. Confere? Né? Seja na empresa, seja para uso pessoal, todo mundo, de uma certa forma, em algum momento, precisa de alguma dessas soluções que ele entrega. O computador não funciona, tal, e muitas vezes a gente quer jogar o computador na parede, esse notebook que não funciona e a gente tem que comprar outro. Então, sim, ele entrega uma solução que há demanda no mercado. E obviamente que aí ele pode trabalhar na segmentação, se ele vai trabalhar para empresas, se ele vai trabalhar aí para o cliente final, né? Nós aqui, por exemplo, quem produz muito conteúdo, que usa muito notebook o tempo inteiro, qual o público que ele vai trabalhar? A gente falou muito sobre isso na live 1 desse projeto, então quem não assistiu, volta lá, que eu trabalhei muito sobre essa questão da segmentação, foquei nisso, então vale assistir, vale a pena assistir, até para ajudar aí com uma resposta nessa tentativa. Então sim, né, ele tá no mercado promissor, num mercado que tem muitas possibilidades, muitas oportunidades, muitas formas de atender os mais variados clientes. Ainda mais que alguns dos serviços que ele presta, inclusive ele pode fazer de uma forma remota, né? Acessando o computador, o notebook até da casa dele. Eu lembro que ele já até teve uma dúvida nesse sentido, se ele precisava ter um ponto físico para o cliente levar, e a gente discutiu e viu que não necessariamente, né? Mas então ele colocou tudo isso. Então, o mercado é extremamente promissor, tem muitas possibilidades, e aí a dúvida dele foi o seguinte, que mesmo então ele prestando aí um serviço que tem extrema necessidade, né, que as pessoas possuem essa necessidade, né, mesmo ele tendo aí a clareza já dos serviços que ele presta, da missão, da visão, dos valores, ele disse que ele ainda não consegue, com esse trabalho, superar o ganho que ele tem no emprego dele, no regime CLT. E aí ele me questionou, né, porque ele acredita que isso não é possível ainda, ou seja, ele não consegue ainda vender mais, né, prestar mais serviços, porque ele acredita na percepção pessoal dele de que
essa informalidade do negócio dele, né, transfere uma imagem de amadorismo aos seus clientes, deixando aí os seus clientes inseguros. Então, a pergunta bem básica que ele fez, que ele colocou e que eu transportei aí, passando por essa questão do amadorismo, da informalidade, ele me perguntou: Érica, então qual que é o meu próximo passo? Será então que o meu próximo passo seria a formalização do meu negócio? Né? Eu formalizar o meu negócio é aí o meu próximo passo? Já fiz a minha missão, visão, valores, já tenho aí os procedimentos. Então, o próximo passo é aí eu fazer a minha formalização? Gente, me ajuda clicando no coração e também compartilhando aí a live para outros empreendedores, tá bom? Então, é o seguinte, eu tenho uma resposta para você, Ellison, e tenho uma resposta aí para outros empreendedores que também possam se questionar, né? Que essa dúvida dele pode ser também a dúvida de vocês. Eu tenho uma questão para te dizer. Não é o fato de você ter um CNPJ, né? De você, de fato, então, tem um CNPJ, formalizei e tal, que vai passar essa imagem de profissionalismo ou vai gerar mais segurança nos seus clientes. Apesar de que, como eu também falei, abordei lá na live 1, você ter um CNPJ é sim fundamental para que você possa estar preparado para o crescimento da sua empresa. Porque, por exemplo, se você for atender empresas, você vai precisar emitir notas e você vai precisar ter um CNPJ para isso. Né? Mas se você estiver atendendo pessoas físicas, não necessariamente você emite nota, mas é importante, por exemplo, você ter o CNPJ sim. Mas no caso de uma pessoa física, não é nem para transferir um profissionalismo e uma segurança para esse cliente, e sim para você mesmo. Então, respondendo assim, de prontidão a sua dúvida, o próximo passo é a formalização do meu CNPJ? Não. Até porque esse passo de uma formalização do seu CNPJ, ele pode ser feito agora com você aí, do jeito que você tá. Como MEI, microempreendedor individual, você não tem nada na lei que fale que você não possa ter um MEI. Você pode ter carteira assinada e ter sim um MEI, ser um microempreendedor individual, mesmo com a carteira assinada. Nada na lei te impede. Algumas empresas geram algumas restrições nesse sentido. E aí todo mundo, né, se questiona e tal para a empresa. Mas se essa sua empresa está te bloqueando, inclusive de você ter um MEI, porque você é carteira assinada, ei, Tati, não, eu falo que você nem precisaria estar trabalhando nessa empresa, porque se ela está te bloqueando dessa possibilidade, não sei nem se esse é o seu lugar, né? Mas enfim, você no regime CLT, não, você pode sim, nada na lei desobriga, a não ser que a sua empresa te impeça, né, de você ter o MEI. Então você pode sim fazer o seu MEI, já ir trabalhando, continuar trabalhando CLT com o seu MEI, para você sustentar o crescimento da sua empresa, para isso te gerar a percepção de que você sim tem uma empresa e não uma fonte de renda extra, como eu comentei na live 1, então quem não assistiu, assista. Mas esse não é o seu próximo passo. Esse é um passo que você pode fazer agora sim, mas não é o próximo passo que vai fazer com que os seus clientes enxerguem em você uma imagem de profissionalismo e de segurança nos serviços que você presta. Sabe o que vai passar para os seus clientes isso e que vai fazer você atender mais e mais e mais pessoas? Você mesmo. A sua mentalidade, a sua postura, a sua comunicação, a forma como você aborda os seus clientes. Eu posso te dizer que talvez, né? Eu quase toda certeza aí que talvez essa impressão que você está tendo que seus clientes estão inseguros, que os seus clientes não enxergam profissionalismo em você, ela tem mais a ver com uma postura mental que você adotou de si mesmo do que os seus clientes possuem de você. Então eu te digo, o próximo passo é você adotar uma postura mental empreendedora, a mentalidade empreendedora, né? Esse mindset que eu tanto falo do crescimento. Não é à toa
que nos meus cursos, nas minhas mentorias e nas minhas consultorias, o módulo 1, o primeiro passo de tudo que eu trabalho com o empreendedor é esta mentalidade. Não é à toa. Nós só conseguimos atrair mais pessoas, trabalhar com mais pessoas, oferecer ao nosso cliente se nós tivermos, né, uma comunicação para isso, se a gente estiver consciente do que a gente oferece, se a gente mesmo confiar nos nossos serviços, se a gente acreditar em nós mesmos, se a gente acreditar em nossos negócios, se a gente acreditar que nós podemos sim, né, viver aí do nosso negócio ofertando para muitas e muitas e muitas outras pessoas. E aqui, por que eu retomei lá no começo da nossa conversa aqui, eu falei sobre essa questão do sistema, dos pensamentos que nos foram impostos, de que, né, empreender, não, que a gente não estudou sobre isso. Porque sim, é muito difícil a gente vencer isso internamente. A gente colocar na nossa cabeça que a gente não precisa de um salário CLT, porque a gente não precisa dessa falsa segurança que um salário nos dá. Porque, na verdade, a estabilidade não existe, citando sempre o meu querido aí, Flávio Augusto, que eu sigo, que trabalha muito essa questão do empreendedorismo, que é, para mim, referência aí, né? Empreender. Então, sim, a estabilidade não existe. Nós nos ancoramos nessa falsa segurança. E talvez pode até ser por isso que você não tomou o passo ainda de ter um MEI, né, Ellison? Porque muitas vezes quando você sai da sua empresa, é demitido, você perde o seu seguro-desemprego, sim, se você tem um MEI. Estão negando muito aí o seguro-desemprego quando você tem um MEI. E aí a pessoa fica, não vou fazer porque eu preciso do meu salário lá do seguro-desemprego. Porque nós temos essa âncora. Nós colocamos isso daí e nós pegamos firme, né, naquilo ali e não conseguimos desvencilhar por crenças que nós carregamos desde sempre, pelo que o ambiente, pela cultura, por tudo que a gente viveu, né, pela sociedade em geral. Então, Ellison, eu queria te dizer assim, com todo o amor, com toda a empatia do mundo, porque eu vivenciei isso na prática, né? Por anos eu trabalhei, né, em uma empresa buscando ter essa segurança, porque eu achava que eu precisava sim ter um salário no final do mês garantido, porque eu vou viver de quê? Vou passar fome? Como vai ser isso? Então, por isso que eu digo que é com toda empatia, porque eu já vivi isso, eu sentia isso, eu me ancorava nisso, eu escondia de mim mesma que eu queria empreender, que eu era uma empreendedora nata, que eu queria ser autora dos meus resultados. Eu escondi um valor muito forte dentro de mim, que é o valor da liberdade, e eu vivia o sonho dos outros, porque eu tinha essas âncoras, porque eu acreditava nisso. Então, por isso que eu te digo, com toda empatia, você só vai atrair mais clientes, você só vai conseguir passar segurança para os seus clientes, você só vai fazer com que os seus clientes enxergam o seu negócio no profissionalismo se você tiver essa comunicação. Se você for uma pessoa confiante, se você conseguir transmitir isso para todo mundo. Não tem outro passo nesse momento. Esse primeiro passo é sim da mentalidade. Agora, como eu disse, é desafiante, é difícil a gente vencer isso, a gente, né, ter essa ousadia, essa coragem. Eu até falo, até brinco aqui, que eu nem acho que o melhor caminho é como o que eu fiz, que, como a gente fala, né, queimei totalmente a ponte aí, pedi demissão porque eu tinha uma crença muito forte comigo, que eu falava o tempo inteiro que eu não tinha tempo, então pedi demissão para ter o tempo, já. Aí eu falei, agora eu tenho todo o tempo do mundo, né? Então não necessariamente precisa ser esse caminho, porque você pode ir fazendo como você está fazendo, né? Trabalhando o seu negócio em paralelo com ele, fazer uma reserva, né? Para te ajudar aí, para te dar um oxigênio, para te dar um ar, fazer um MVP, que a gente fala, que é o mínimo viável produto, fazer o teste, né? Ver se você tem esse mercado e você já fez, já viu que tem. Talvez, por exemplo, o fato de você não estar vendendo mais, não estar atraindo mais clientes, seja o fato até porque você não tem tempo, porque o seu tempo é muito ocupado com o seu emprego na CLT, então que hora você vai ficar trabalhando pelo serviço que você presta, né? Então, pode ser esses os casos. Então, comigo aconteceu isso que eu estou te dizendo, assim,
Foi desafiante vencer isso, queimei a ponte, pedi demissão, sem ter nada em vista, sem saber com o que eu ia empreender, né? Não é o melhor caminho, igual eu tô falando, talvez eu aconselho, mas para mim foi necessário, para mim ele era o melhor caminho, para outras pessoas também pode ser. E assim, o que eu te digo, além da gente ter essa mentalidade, o que vai trazer essa segurança de você acreditar, porque eu pedi demissão com uma única certeza e uma única crença na minha mente, que quem é bom de serviço não fica sem emprego, não fica sem dinheiro, não fica sem salário, porque quem é bom faz o dinheiro aparecer, cria o dinheiro. Eu tinha essa crença poderosa comigo e foi assim que eu pedi demissão. E eu posso te dizer que se você sustentar essa crença, também já é um meio caminho. Mas sabe o que me apoiava além dessa crença, né? Porque o pensamento tem muito poder, a nossa mente manda, mas tinha uma outra coisa que me segurava, que me apoiava, que me trazia essa segurança, que é o que eu quero compartilhar com você, que junto com a mentalidade, que é o conhecimento. O conhecimento em gestão, em saber como gerir um negócio, como sustentar esse negócio, como criar estratégias que vão captar clientes. Então, quando a gente tem o conhecimento, né, aliado aí ao nosso poder de pensamento, ninguém nos segura, ninguém segura a gente, isso eu posso te dizer. E olha, a pandemia veio provar mais isso pra mim. Quando eu me vi ali na pandemia, começando o meu negócio, o meu marido, o negócio dele fechou por conta das escolas, né, colégios que fecharam, nós fizemos solução, eu enxerguei solução em tudo, eu criei inúmeros negócios a partir daí. Então a gente não fica sem dinheiro se a gente tiver essa mentalidade e o conhecimento em como fazer esse negócio acontecer, em como gerir o negócio, como atrair mais clientes. E para isso sim a gente precisa de conhecimento em gestão, além desse poder dessa mentalidade. E aí, nossa, acabei que eu tô falando tanto, né, gente? Vocês têm que interagir para eu parar de falar, senão eu só fico na falação aqui. Interajam e me respondam aqui se tudo isso que eu tô dizendo tá fazendo sentido, se tem lógica tudo isso que eu tô falando, né? Se faz acontecer, se é isso mesmo, se vocês enxergam assim também. E aí, Ellison, eu tô respondendo pro Ellison, como eu disse, para todos os outros também que se reconheceram nele, né? Que também tem essa questão de ter dúvidas se a informalidade passa essa imagem de amadorismo e essa imagem de insegurança nos clientes. E eu respondi assim, que não, apesar de que é importante e necessário sim você ter o CNPJ, você sair da informalidade, mas não é isso que vai mudar a imagem, né? O que vai trazer segurança e que vai trazer profissionalismo é a sua mentalidade e o conhecimento em gestão que vai fazer você, por exemplo, coisas que eu venho discutindo com o Ellison também, né? Formatar o nome, fazer um estudo da marca, né? Fazer o branding que a gente fala, o estudo da marca, ver como que você vai se posicionar, qual público que você vai atender, tudo aquilo também que eu vim abordando na live 1. Então, eu aqui, ficou a pergunta dele, na hora que ele me fez a pergunta, eu fiquei até assim falando, poxa, a minha resposta vai ter que ser para ele fazer o curso mentoria, né, da Escola Pequenas Empresas, e ficou parecendo até assim, poxa, eu vou fazer uma divulgação mesmo, um marketing mesmo da minha mentoria, mas a resposta mais básica é essa mesmo. O próximo passo para você é estar aqui dentro do curso, dentro da mentoria da Escola Pequenas Empresas, do papel à excelência. Não tem outro passo. Por quê? Porque dentro do curso, dentro da mentoria, nós trabalhamos tudo aquilo que você precisa neste momento para ir para um próximo nível, para avançar, para buscar a excelência mesmo. E a excelência é fazer sempre melhor, estar continuamente em crescimento. Quando eu desenvolvi a mentoria, o curso, eu desenvolvi pensando em todos os pilares que são essenciais para sustentar qualquer negócio, para transformar esse negócio numa empresa
e a partir disso, com esse pensamento de empresa, ter o crescimento necessário para atrair mais clientes, vender mais, ter lucratividade e essa perenidade, essa sustentabilidade no mercado, ou seja, não morrer nos seus primeiros 5 anos. Então a metodologia do curso é totalmente baseada em todos esses pilares e não é à toa que a EPE é um hexágono. Aliás, deixa eu só compartilhar aqui. Não é à toa que a EPE é um hexágono, porque a gente trabalha justamente essa mentalidade empreendedora, esse mindset de crescimento, esse assumir a autorresponsabilidade, esse autoconhecimento, essa definição do que é importante para você ter a postura mental para enxergar só solução em tudo, onde todo mundo vê problema. Então sim, tem uma série de coisas que precisam ser trabalhadas na mentalidade. O conhecimento, mas um conhecimento na medida certa, sem excessos, porque quando a gente tem excesso de informação, a gente se paralisa. O excesso é paralisante. Quantas e quantas vezes você entra no seu Instagram e fica ali no Reels, demorando, vendo um tanto de vídeo que não tem nada a ver com o que você quer. Você se perde. Muitas vezes a gente liga a televisão e fica vendo alguma coisa e se perde com aquele excesso de informação. Então tem que ser a informação, né, o conhecimento na medida certa. O conhecimento que vai te levar mesmo aí para o que você precisa. E que vai te proporcionar o método, ou seja, o caminho, o percurso que você precisa, com um mentor que vai pegar na sua mão e vai encurtar o seu caminho, que vai te mostrar o que você realmente precisa, né? Que vai, aí eu falo assim, eu como mentor, o que eu passei e que eu posso encurtar no caminho de vocês, né? Tem também a parte do planejamento, porque a gente tem que sonhar grande sim, gente. A gente tem que começar nossas empresas sonhando muito grande. A gente começa pequeno, mas sonha grande, muito grande. Mas além de sonhar grande, a gente precisa planejar, a gente precisa ter um plano, a gente precisa ter o passo a passo, porque senão o sonho não sai da nossa cabeça. Então a gente precisa também da atitude, que é o poder da ação. E, acima de tudo, a gente precisa de uma comunidade. A gente precisa estar integrado com outras pessoas que também vivem aquilo que nós estamos vivendo, que também passam os perrengues que a gente passa. Porque se a gente não tiver junto de outros empreendedores, se a gente tiver com pessoas que são ainda CLT ou que são concursados, públicos, que for, a visão é diferente e a gente precisa de um apoio de quem está ali na batalha, de quem está ali no dia a dia difícil, para não dizer, não desista que eu te seguro, mas também, acima de tudo, para te indicar, para te trazer networking, para te trazer parcerias, para te falar, olha, faça aí com essa pessoa que essa pessoa funciona. Então, o próximo passo é viver a mentoria, é viver o curso, para que eu possa realmente pegar na sua mão e te entregar tudo isso, né? Para que eu possa realmente estar junto com você. E como eu disse, gente, quando ele me trouxe essa pergunta, eu falei, meu Deus, essa live vai acabar, eu vou ter que falar muito a questão da mentoria, mas eu tenho que falar, porque é o que eu acredito, é a minha crença, é a transformação que eu estou vendo em outras pessoas, né? Que eu estou podendo compartilhar. E essa grande dádiva que eu acho que eu tenho de poder ensinar outras pessoas, de transmitir o meu conhecimento e a gente transformar a vida em empresa, sabe? Então eu pude ver isso na empresa das pessoas que fizeram o meu curso, que fizeram a minha mentoria, de consultorias que eu presto. Então sim, eu tenho que falar, né? Então é você entender que tem tudo isso e que você pode sim, assim como o Ellison já faz, né? Ele pode sim acompanhar aqui o meu conteúdo gratuito. E com o meu conteúdo gratuito, ele já conseguiu fazer um monte de coisa, porque ele sempre tem compartilhado comigo, né? Só que o conteúdo gratuito, ele é um conteúdo misturado. Ele não tem o passo a passo, não tem o método, não tem pegar na mão, né? Então, muitas dúvidas surgem sim. E sim, eu sei que a gente passa por uma série de objeções nesse caminho quando a gente vai decidir aí se a gente vai contar ou não com apoio. Eu passei por isso também, é óbvio que eu passei. Então a gente fala que a gente não tem tempo, a gente fala que a gente não tem dinheiro, mas essas são desculpas, né? Histórias que a gente cria para nós mesmos, que na verdade elas estão por trás de outras crenças que a gente tem. Tá, será que na hora que a gente fala que a gente não tem dinheiro e não tem tempo, será que é porque a gente não acredita em nós mesmos, não acreditamos no nosso negócio?
Porque se a gente acredita no nosso negócio, por que não vale a pena você investir num conhecimento que, num valor muito menor, vai te gerar um lucro, uma lucratividade na sua empresa 3, 4, 5, 6 vezes mais? Então, percebe que não tem muita justificativa? Porque você vai investir um valor e depois isso vai se multiplicar. E você fala, não vou fazer porque eu não tenho dinheiro. Será? O próprio conhecimento que você vai adquirindo vai pagar esse investimento. E legal eu tocar nesse ponto aqui, e eu ter essa oportunidade, porque isso não acontece só em investir em curso, fazer ou não. Vai investir também nas nossas empresas, em ações. Exemplo, nós queremos vender mais, mas a gente não quer investir, por exemplo, em anúncio patrocinado nas redes sociais. Isso acontece muito. Aconteceu com aluno meu, aconteceu com cliente meu, que aí não vende, a primeira coisa que corta é em marketing. Aconteceu nas empresas que eu trabalhava. Primeiro corte que se faz em marketing. Gente, se a gente parar, a gente corta o investimento em divulgação, em anúncio patrocinado, em publicidade, aonde nós vamos trazer os clientes? Onde vai atrair mais clientes? Você vai ter que continuar então vendendo só para quem já é seu cliente. Não tem lógica, não parar de se investir. Parar de você fazer esse investimento não tem lógica, né? Se você usar aí o raciocínio, mas a gente vai pelo emocional, a gente trava, não investe porque a gente fala, poxa, não vou ter para pagar, e aí não quer ficar no negativo, e aí não, né, fica com esse medo, porque eu não tô falando para ninguém ficar no negativo, né, gente? Mas eu digo assim, a gente tem esse medo, a gente não tem essa ousadia que é necessário para empreender sim também. Se você tem controle financeiro, se você tem previsões orçamentárias, se você sabe fazer um plano financeiro para o seu negócio, que a gente estuda no curso, inclusive, como montar a sua previsão, você sabe se você vai ter dinheiro para pagar um investimento. Você sabe que você vai ter receita para pagar aquele investimento que você fez. Que por mais que não haja previsibilidade, que haja incertezas, você pode prever o seu futuro com esses planos, né? Então, sim, a gente precisa dar esse passo a mais. A gente precisa acreditar em nós mesmos, a gente precisa usar a nossa mentalidade, a gente precisa ter confiança, ter essa clareza. Quando eu citei o exemplo aqui, né, que logo quando eu abri a minha empresa, eu fiz um plano, meu primeiro faturamento eu tinha previsto de receber em setembro de 2020, até lá eu viveria aí da renda, né, das receitas do meu marido no negócio dele. Veio a pandemia, tudo mudou, o negócio dele ficou zero, na verdade ficou zerado, gente, ele ficou negativo, na verdade. E aí, eu também não tinha receita, ele não tinha receita, o que eu vou fazer? Eu vou encontrar solução. Mas por que eu consegui fazer isso? Por conta da mentalidade empreendedora. Porque eu já tinha o conhecimento de como fazer negócio, de como fazer o dinheiro aparecer a partir de negócios. Então, o próximo passo para que você coloque no seu cliente essa imagem de segurança em você, né, nos seus serviços e de profissionalismo, não está só na formalização do negócio. Ela está na mentalidade, na postura mental, no conhecimento, na aplicação, na atitude de tudo aquilo que você tem em mãos. E muitas vezes a gente não consegue fazer sozinho. A gente precisa de um personal trainer, a gente precisa de alguém do nosso lado. Não vamos negligenciar isso. Não é à toa que as escolas tradicionais, né, que a gente não estão conseguindo proporcionar isso. Até escola pequena para criança, porque a gente quer ser protagonista, a gente quer colocar a mão, a gente quer agir, a gente quer fazer. Então, por isso que você vê aí um monte de mentoria pipocando, um monte de gente querendo ajudar, né? No sentido de passar o conhecimento, de compartilhar o conhecimento. Eu mesma tenho consciência disso e desde 2016, posso dizer para cada um de vocês aqui, eu invisto pesadamente em autoconhecimento para formar essa mentalidade, para ter esse conhecimento. Já investi muito dinheiro em terapia, em cursos, em livros, eu não perdi a conta. Se eu botasse na ponta do lápis aqui, eu perdi a conta. Estou fazendo no momento mais um curso poderoso junto com a Valéria, que está aqui, do Novo Pensamento da Jaqueline Salles, que
trabalha sobre crenças, sobre o novo pensar, eu invisto também, gente. A gente não pode parar disso, a gente tem que investir constantemente. Precisamos investir naquilo que nos colocará mais próximo dos nossos objetivos. E sim, é um investimento com retorno muito mais positivo do que a gente imagina. E eu não posso deixar de terminar essa live, tô vendo aqui até a hora que eu falo, sem dizer que, mais uma vez, né? Não podemos aceitar sermos infelizes. Se você não gosta do seu trabalho CLT, se você acorda todos os dias cansado, sem querer ir lá trabalhar, isso é um sinal de que você não pode estar ali. Não pode. Não pode. Agora, se você acorda feliz, tranquilo e gosta, ótimo, maravilha. Se force para ser a sua melhor versão lá. Agora, se você não tá feliz, se não é o que você quer, você não pode, não merece viver assim. Você tem que agir, você tem que tomar atitude e tem que se cercar das pessoas que vão te colocar mais próximo dos seus objetivos. E eu falo, como eu disse, com todo o amor e com toda a empatia de uma pessoa que viveu amarrada por, vamos falar aqui, 11 anos, 5, por quase 20 anos amarrada em um emprego que eu não queria. Então eu falo, como eu disse, com todo amor, com toda empatia, com toda vivência no coração mesmo. Não se permita viver infeliz. A vida é um sopro, a vida passa sim. Então, aí cada dia mais para provar, a pandemia mostrou mais e mais vários outros acidentes que a gente viu aí acontecendo com pessoas famosas, né? Então, não se permita isso. Se permita voar, se permita cercar de pessoas que vão te deixar mais próximo dos seus objetivos. Então, é essa a mensagem. Para quem quer empreender, ter um negócio próprio, fazer essa empresa, esse negócio se tornar de fato uma empresa que começa pequena, a Andreisa, ainda não aprendi a falar seu nome, mas eu vou aprender, viu? Andreisa, depois você me fala. Para quem quer ter uma pequena empresa, né, tem um negócio, quer transformar ele numa empresa, quer fazer essa empresa crescer, quer começar pequeno, mas com um sonho grande, para isso, se sentir presa é muito sufocante, muito sufocante. Eu vivia assim, todos os dias eu chorava, chegava em casa chorando, exausta, com dores, passando mal, sentindo no corpo tudo isso, vivia chorando, dormia chorando, chegava, deitava na cama e o marido me perguntava o que foi, eu não aguento mais o que eu tô fazendo, eu não quero essa vida, não é isso que eu mereço. Então, para todo mundo que tem um negócio que é transformar tem uma ideia ou um negócio que é transformar numa empresa que começa pequeno, mas que tem um sonho grande, quer se transformar, quer viver daquilo, mas com muito dinheiro, com muita lucratividade, com muita sustentabilidade, continuem aqui comigo, sigam a EPE, participem dos cursos, participem das mentorias. Eu não tô falando isso aqui para vender só, para vender também, porque a gente tem que vender sim, mas para vender também, mas eu digo aqui para que a gente possa juntos construir de fato, esse é o meu propósito, construir de fato uma comunidade de pessoas que vivem com sucesso e plenitude dos seus próprios negócios, porque o mundo é abundante e Deus nos deu a abundância para vivermos isso dia após dia. Então é isso, pessoal, essa era a mensagem final, né? Respondendo ao Ellison, que me mandou essa pergunta tão valiosa, e sintetizando, formalizar é importante sim, mas não é o seu próximo passo, Ellison. O próximo passo é você investir na sua mentalidade, nas crenças fortalecedoras que vão te apoiar aí no seu negócio, em conhecimento de gestão para sustentar o seu negócio, o crescimento mesmo, e para que você possa, de fato, enfim, acreditar em você, acreditar no seu negócio. Acredite, você é bom, Ellison, você é bom. O que você oferece é um serviço de alto potencial no mercado.
todo mundo precisa de soluções para o notebook delas. Então, acredite em você. Esse é o seu próximo passo. E, obviamente, conte comigo nessa empreitada. Aí vamos lá, que a Mônica escreveu aqui. Gostei muito. Vamos criando coragem para as devidas mudanças. Sim, é isso mesmo. É a gente fortalecer os nossos pensamentos, né? Porque tudo começa no pensamento. O pensamento gera aí o comportamento, que gera a atitude, que gera aí os resultados. Então, tudo começa no pensamento, né? Começa aí no que a gente está alimentando na nossa mente, no que a gente está se abastecendo. Vamos nos abastecer daquilo que vai nos deixar mais próximo dos nossos objetivos. E se seu objetivo é ter uma empresa poderosa, rica, lucrativa, que cresce dia após dia, o seu lugar é aqui na EPE, porque juntos, eu, você e todo mundo que está aqui, nós vamos criar empresas poderosas, e no futuro nós vamos ver o que nós estamos falando aqui, hein? E ó, Jeff Bezos, Elon Musk que nos segurem, porque o céu pra gente é o limite. Então é isso, muito obrigada a todas vocês que estiveram aqui ao vivo, que acompanharam, e a vocês que vão assistir no gravado e que vão compartilhar essa live com outras pessoas que estão precisando escutar isso também, que estão precisando acreditar no negócio, acreditar na potencialidade que a gente tem. Então não duvide disso, vamos juntos. Então compartilhem, comentem, engajam, porque é assim que também o algoritmo aqui do Instagram vai levar a minha mensagem a mais pessoas. Então me ajudem nesse sentido. Esse é o vamos falar assim, né? O presente que eu peço a vocês. Compartilhem, comentam se essa live fez sentido para vocês. E lembrando que na próxima quarta-feira, às 13h17, eu estarei aqui ao vivo novamente. E se Deus quiser, desta vez ao vivo, com uma outra seguidora que tem me acompanhado aí no Novo Pensamento, também colega de curso, e que vai trazer aqui a sua questão. E ela trabalha com artesanato, hein? Tá bom pra você, Mônica? Então é isso, pessoal. Obrigada a todos. Um beijo no coração e até semana que vem, na quarta-feira, 13h17. Tchau, tchau!